Você tem 3 segundos, nós temos 15, de atenção. De atenção. Então eu tô com a mãozinha cada vez mais rápido, né? Sobram 12. Eu tenho apenas 5 de absorção. Então são só 8. Os outros 7 é distorção. Você falou Jesus, eu entendi Genésio. Senhoras e senhores, sejam bem-vindos ao nosso 4º podcast. E hoje com um convidado muito especial. Um mestre, um professor que esteve comigo na faculdade e que foi a inspiração para que hoje eu me tornasse um especialista em marketing. Professor Cárbio, obrigado por aceitar o convite, seja bem-vindo. Eu que agradeço. Não, eu que fico lisonjeado por ter aceitado o convite. Mas falando em marketing, professor, que o senhor me ensinou muito bem, a gente não pode esquecer de dar o recado aqui do nosso patrocinador oficial, Excelente. Que é a Saga Nissan. O senhor conhece os carros japoneses? Sou fascinado. Gosta dos carros japoneses? Então, se você busca desempenho, tecnologia de ponta e conforto incomparável, a Saga Nissan BR-153 tem o carro perfeito para você. Condições especiais com até 60 mil em bônus, troca com troco, taxa zero e muito mais. Então venha garantir o seu Nissan na Saga da BR-153. Acesse o QR Code que está disponível na tela e fale direto com o gerente de vendas, o Augusto. Professor, depois vamos agendar um test drive. Temos que ir lá. Temos que fazer Sentra. essa... Eu fui no lançamento, é um carro apaixonante, um carro muito bom. Augusto, ó, vamos agendar um horário para o professor Cárbio depois. Em breve estarei Então, lá. tá dado. Quer trocar de carro? Venha para a Saga Nissan. Então, professor, continuando o que eu ia dizendo, foi nesse momento que eu pensei assim, não dá para fazer uma consultoria legal para o pequeno, que não tem condição de pagar um especialista em cada área, eu tenho que me especializar em marketing, conhecer um pouco mais. Uma coisa não muda, que é o trabalho de qualidade vai estar sempre à frente. Sim. Muita gente ainda está com esse pensamento, mesmo pós-pandemia, de que eu vou fazer aqui mais ou menos sem ninguém, porque a ideia que as pessoas têm hoje é por conta da internet, que eu faço tudo sozinho. Mas isso não muda, você continua tendo a necessidade de ter bons profissionais, ter uma agência, nem que seja uma agência pequena, que venha fazer seu social media, que venha entender seus objetivos, porque senão você vai cair nesse funil que vai ter alguém fazendo melhor e você vai ficar fora. Você não consegue fazer tudo ao mesmo tempo bem feito. E nem a gente é bom Né? em tudo, né? Não, a gente não é bom em tudo. Eu atendo hoje uma área de serviço muito grande. Eu atendo muito profissionais de saúde. Né? E eles chegam para mim dizendo assim, não, mas depois que você me ensinar, eu faço. Não, beleza. Mas ele tem ali um X número de clientes diários, ele tem um X número de cirurgias, ele tem um X número de atividades que ele vai fazer mal feito. Qual é a frequência? Quais são os melhores horários? De que maneira eu vou fazer essa... Então tá, eu fiz algumas fotos ali, fazendo uma cirurgia, fiz atendimento, fiz algumas dicas importantes. Aí eu passo para uma pessoa que é especialista na área de marketing digital, ela vai dourar essa pílula, não plastificar, ela vai melhorar a informação. Não adianta eu colocar textão que ninguém lê, não adianta encher de hashtag achando que as pessoas vão ser mais vistas, que não vai. Não vai. Quanto mais objetivo, melhor. Né? Eu falo que tudo que você conseguir fazer com mais objetividade, você pega um anúncio no Story. Né? Primeiro que nossa mãozinha está passando cada vez mais rápida. E aí eu li agora, uma semana atrás, que os neurocientistas estão falando o seguinte, você tem 3 segundos, nós temos 15, de atenção. De atenção. Então eu estou com a mãozinha cada vez mais rápido. Né? Sobram 12. Eu tenho apenas 5 de absorção. Então são só 8. Os outros 7 é distorção. Você falou Jesus, eu entendi Genésio. E aí tem gente fazendo 10, um atrás do outro, contando uma historinha. A não ser que você seja um influencer que já tem Sim, uma audiência, uma autoridade sim. muito boa, você não vai conseguir. Eu estava vendo um podcast esses dias de um especialista em marketing e ele trazendo um dado muito importante, até uma empresa que trabalha só com essas análises de dados, em relação a stories. Ele falou assim, olha, você já observou que você faz um primeiro stories, no segundo já tem uma queda brusca? Sim. E ele falando da sequência que você tem que fazer. Faça no máximo 4, 5 stories. E o segundo, ele tem que ser melhor do que o primeiro. Você tem que deixar um gancho para o segundo, porque senão
A sua É um audiência não vai pro storytelling, segundo. né? Eu tenho que contar uma história. Eu tenho que pensar nas cenas dos próximos capítulos. Lembra que você falou nós estamos adaptando o que sempre foi para agora? É uma novelinha. E essa novelinha tem que ser bem contada. E aí, eu abrindo uma aspas, né, contar uma história. Esses dias, num dos aplicativos de streaming muito interessante, muito fortes, eu fui ver uma história contada de Goiânia. Eu parei, porque são 8 capítulos só. No terceiro, primeiro, achando que o mundo não é mais globalizado, que nós só vivemos no sertão. Então, e eu não tenho nada contra as pessoas do interior, do sertão, carregadíssimos no sotaque, todos, de mamanda caducando lá do processo. Segundo, que Goiânia se resumia a um espetinho, certo? Jantinha. E uma jantinha. Nossa, nós temos muito mais coisa. Então, assim, não dá para as pessoas mais hoje prototiparem. Nós vivemos uma globalização, nós vivemos um mundo da diversidade, certo? A partir dessa abertura da globalização da informação em tempo real na minha mão, eu abri uma diversidade. Então, se eu estou falando, eu estou contando uma história, um storytelling, eu tenho que lembrar que eu estou na diversidade, eu estou na globalização. Então, eu tenho que ser... não dá para fazer uma gracinha como fazia antes, não dá para achar que o apelativo... Nós tínhamos nomes fortes aqui em Goiânia, por exemplo, de revenda de sapato, de tênis, que a pessoa chegava no canal de TV e fazia lá umas brincadeiras idiota e tudo mais. Esses influencers... por conta daquelas brincadeiras idiotas. Esses influencers hoje pode criar uma rápida... momento, né? O caneta azul da vida. Claro, todo mundo está precisando de divertir um pouco e tal. Mas da mesma maneira como que ele cresce, ele decresce. Eu não tenho conteúdo. Eu não consigo contar a segunda história. A próxima é a caneta preta, é a caneta verde, é a caneta, sei lá que cor, vermelha. Será que ainda pega? Porque assim, foi rápido, todo mundo riu, né? E depois decresceu muito rapidamente. Estou falando dele, mas quantas viralizações estão acontecendo todos os dias? Né? E aí você começa a perguntar... próprio no âmbito musical, a pisadinha, piseiro, não sei como é que chama, que surgiu na pandemia porque a gente estava com outro tipo de necessidade. A gente estava em casa, querendo uma música mais animada. Surgiu, todo mundo achou que ia ficar e você já quase não está nem ouvindo falar mais. E aconteceu do fenômeno live, né? Todo mundo fazendo as lives, todo mundo assistindo uma coisa ou outra ali que estava dentro de casa. Aí virou um medo de abrir a geladeira ter uma live, abrir a privada ter outra. Live. E agora você vê que acabou. Massificou muito rápido, cresceu muito rápido, tornou-se uma ferramenta que todo mundo usa. Quem usa hoje? Quem tem subgrupos muito bem determinados, subculturas, melhor dizendo, muito bem determinadas. Aí sim, eu vou esperar, e não pode fazer também muitos, né? Porque eu não tenho tempo para poder ver, não pode delongar demais. Eu não posso dizer para você assim, eu tenho 3 segredos para te contar. 1, 2, 3, para. Na hora que você falou 1, 2, 3, eu falei, não vou assistir mais. Por quê? Hoje tem um monte de gurus, né? Nós temos inúmeros gurus vendendo inúmeras fórmulas, produtos digitais. Aí eu falo para você assim, eu quero comprar um produto digital. Eu começo a escutar as demonstrações que eles nos dão ali, aqueles momentos. Quando eu vejo que ele começa a enrolar demais, a minha irmã queria comprar um curso digital, ela chegou para mim e falou, me ajuda e tal. Aí eu fui ver a comunicação, o cara, eu falei, isso aqui é embromation. Porque aí ele não fala nada com nada. Demora demais. Parece um monte de apresentação comprada. Sabe? Aquela coisa que você já prototipou, já colocou ali. Porque hoje a internet, o que ela está fazendo? Ela popularizou demais a informação. Antes, professor, quando você vinha com a inovação, você levava um tempo para ser copiado. Sim. Até no curso superior. O curso superior tinha validade de 10 anos. Hoje um curso superior, no meio do caminho, já mudou tudo. Então, o que acontece? A pessoa pega aquele script do Fórmula de Lançamento, que eu estudei, o Fórmula, que foi legal no começo, só que hoje todo mundo já aprendeu isso. Tanto quem está fazendo, quanto quem está recebendo, como o senhor e a sobrinha, você já sabe que aquilo ali é um script, a sequência que o cara está fazendo com você. Então, às vezes você não cai mais naquela isca. Então, a gente tem que mudar, tem que inovar todos os dias. Não dá mais para plastificar uma fórmula, né? Porque as pessoas começam a usar bastante, a ferramenta de comunicação passa a ser usual demais e você cansa. Muito mais rápido que a gente cansava no passado. Sem contar que hoje, eu estava vendo um outro dado do Instagram,
a gente recebe mais de 1.000 estímulos por dia dentro do Instagram. Sim. Então, para você prender a atenção, está cada vez mais difícil. E como a plataforma vive da nossa audiência, ela está cada vez mais querendo ouvir e entender o que você quer. Então, ela não te cansa com nada. Ela entregou uma vez, duas. Se não está dando moral mais para aquele conteúdo, ela não te manda mais. Uhum. Professor, você acha que o marketing, o quanto ele foi bom e o quanto ele prejudicou a galera com essa digitalização? Eu não vejo nenhuma perda, eu só acho ganhos. A modernidade, ela trouxe, olha, vamos pensar na evolução, de 1 a 5. Né? O Kotler fala no marketing atual o 5. No primeiro, a questão de poder vender. E vender das grandes, porque ninguém tinha condição de bancar uma comunicação TV, de mídia de massa, de rádio e jornal. Depois, no 2, vem as mídias alternativas, porque aí eu cadastro um pouco mais esse cliente. Posso fazer uma mala direta, coisa que não existe mais, né? Mas era para chegar nas casas das pessoas, chegava um monte de coisa. Fazer os cartões. Esse tipo de campanha na época, né? das pós-graduações. Os cartões de fidelidade. Até hoje a gente usa pontos, cartões de fidelidade e tudo mais. Aquele cadastro. E aí, assim, olha, tinha que ser muita recência, porque se eu colocasse lá, atualmente eu gostaria de presentear minha mãe, a namorada ou namorado, tal pessoa. E depois você terminasse. Eu não me esqueço nessas campanhas do 2.0 que colocaram um time diferente lá para um cliente nosso. Vamos dizer que ele fosse Goiás e colocaram lá Vila Nova sem querer. Time. E aí que chegou lá, parabéns, seu Vila Nova ganhou. E o cara quase morreu. Mas aquilo ali era uma carta que eles mandavam, que é a mala direta. Então até que você chegava realmente a comprar, já levava um tempo. Hoje não. Se isso acontecer agora, ele está cancelado. E se eu cancelar, o estrondo é muito maior. Então eu tenho mais cuidados. Aí vem o 3.0, que aparece o digital mais fortalecido, mas é o início. Aquelas primeiras mídias digitais, como o Orkut, o próprio Facebook. Depois apareceram outras. Do YouTube, que incentivava muito os criadores de conteúdo, porque ninguém queria entrar no YouTube ainda. Né? Esses eu brinco muito, que assim, o YouTube ele é, para nós, um mal necessário, porque quem manda neles é o Google. E aí, se você quer ficar bonito no Google para você pagar menos pelas palavras-chave, você tem que fazer YouTube. Tem que fazer YouTube. Né? Porque ele fala, opa, é parceiro. É por isso que nós estamos aqui. Né? É parceiro. Principalmente para vender o curso. E aí, nisso, foram criando alternativas no 4 e hoje é a humanização da tecnologia. Eu posso fazer assim no GPT, certo? Eu não preciso da minha agência, eu não preciso do meu profissional de marketing fazendo o planejamento. O GPT me dá. Só que ele me dá genérico. Eu falo que todas as evoluções foram maravilhosas. Hoje, um planejamento que o Carbio fazia em uma semana, ele faz em um dia. Só que ele pega da máquina e customiza. Se não customizar, vai entregar plastificado para todo mundo. O ChatGPT, ele facilitou demais a minha vida. Sim. Às vezes eu levava 15 dias para fazer um plano estratégico, um plano de negócio. Hoje eu gasto 3 dias. Mas não dá para comparar isso com alguém que é leigo no assunto e entrou no ChatGPT e vai fazer um plano de negócio. Você pediu, vai parecer uma coisa genérica. Vai parecer genérico. E outra, de qualquer forma, você precisa do embasamento e do conceito para saber avaliar aquilo ali. Eu costumo dizer que tem muita gente preocupada com a inteligência artificial. Eu acho que ela vai facilitar, mas para quem é curioso e para quem já tem um certo embasamento. Experiência. Para quem está na busca só de conhecimento raso, só de coisa rápida, ele vai continuar sofrendo na mão daqueles que estão lá, mais curioso e pesquisando um pouco mais. Se for o gratuito, você sabe que a base de dados dele também tem que ser gratuito, que é a Wikipedia. Se é o pago, aí ele começa a pegar outras bases que ele também vai ter que pagar. Bases. Beleza. Mas mesmo assim, eu vou te falar o seguinte, eu uso e ele me facilita muito das coisas. Mas não teve nenhum que eu quisesse realmente dar certo que eu não customizasse. Não dá jeito. Se eu não customizar, porque assim, meu cliente de médico, ele não é igual ao meu cliente que é de uma empresa de tecnologia. Certo? Mas é tecnologia para saúde e o médico. Não, são serviços diferentes. Certo? E ele me entrega igual. Sabe o que eu acho legal? Ele me entrega igualzinho. No ChatGPT, professor, eu nivelar o meu trabalho, comparar com os melhores projetos. Eu pego o projeto de fora,
para comparar com aquele segmento que eu estou fazendo. Sim. Isso me ajuda em muito. Porque eu já tenho a estrutura ali, o esqueleto, eu vejo, estou terminando esse projeto aqui, eu quero ver um similar, um dos melhores projetos de plano estratégico para esse segmento aqui de pizzaria. Certo. Eu vou lá e vejo alguém que às vezes tem até uma sacada que eu não tive e eu vou customizar para o meu. Isso. Então isso facilitou demais a minha vida. Para customizar, a gente precisa de experiência. Você precisa de experiência. Então, se você passou pelo mercado, se você estuda constantemente, esses dias eu peguei para um determinado cliente nosso que é cantor sertanejo. Aí usei, né? Quando veio, eu falei, gente, isso aqui é a mesma que me entregaram para o médico que eu atendo, mesmo para a empresa de tecnologia, mesmo que são totalmente. E aí eu faço todos os comandos. Quanto mais informação você colocar, mais ele vai te entregar melhor. Tem que saber fazer pergunta. O chat né? tem que saber Agora, pergunta. se você fizer uma coisa única, com certeza você vai ter um resultado muito massificado. E aí não tem nada que você dê certo. Se a gente ainda faz uma certa mais rapidez, é porque a gente teve a experiência, a gente teve conhecimento. É porque a gente né? pega aquele você tem. E aí você falou, opa, agora sim, os dados mais rápido. agora me facilitou um pouco mais para poder chegar. Eu uso muito também, assim, depois que eu fiz todo o processo, customizei, eu passo por ele de novo, que pode surgir uma nova informação. Não tinha pensado naquele caminho. Então eu utilizo até para uma revisão do que já está pronto. Então eu vou jogando, vou revisando e olhando. Às vezes ele teima em umas informações que são errôneas. Né? Ele plastifica uma cidade como Goiânia, como Nova York, às vezes. Sim. Certo? Aí você fala, opa, mas presta atenção. Pensa assim. Né? Mas isso que eu te falo, assim, houve uma evolução, a informação em tempo real nas nossas mãos vale a pena. Porque ela nos dá mais tempo, até para qualidade de vida que a gente não tinha. Né? Se você souber já organizar aquilo ali, você vai ter facilita muito bastante coisa. Agora, se você fizer aquilo ali achando que é a única ferramenta, né? A gente tinha aquela velha máxima do marketing lá no passado, se você só tem pregos na sua frente, você achar que toda a sua ferramenta é martelo, você pode não conseguir fazer o seu objetivo de pregar direitinho. Professor, mas uma profissão que eu não diria nem do futuro, que já é presente, que vai ter um espaço para profissionais que saibam analisar essa quantidade de dados que a gente tem. Porque hoje tem muita gente, qualquer pessoa pode acessar o chat GPT, mas tem que saber fazer a pergunta e o que vai fazer com essa quantidade de informação. Se a pessoa não tem condição, não quer ir mais para a faculdade, não quer, no mínimo, estudar sobre aquela área, ele vai olhar para aquela turbulhão de dados e ele não sabe o que fazer. Vou dar um exemplo, senhor. Algum tempo atrás, daqui a pouco a gente fala do Sempre Azul com a pessoa sobre esse projeto que eu tenho aí, que é um curso online de gestão de negócios voltado para essa linha mesmo. E eu fui escolher um time, peguei uma galera bem jovem, muito bons em ferramentas. E aí viram meu projeto, foi lá no meu canal do YouTube, se encantaram. Foi bem no finalzinho da pandemia. Nossa, agora a gente vai ficar rico com esse projeto aqui. Vamos fazer um novo lançamento. Eu falei assim, calma, que não funciona assim. As coisas não são assim. E o que eu pude aprender com essa galera jovem? São muito imediatistas, querem as coisas tudo para ontem, porque a internet, de certa forma, vende essa ilusão. A internet vende essa ilusão. Ela quer pronta. É só para me consumir. Certo? E aí, se eu consumir e não foi do jeito que eu pensava, eu já descarto. Cuidado. Você acaba, você comprar um produto na época só do físico e largar, pagou e largou. O que aquilo ali, se naquela primeira expectativa minha, me traz de bom aproveitamento para eu poder fazer para a área que eu quero tanto, para as coisas que eu quero. Então eu acho que vale muito a pena a gente melhorar, dourar essa pílula. Eu tenho produtos digitais maravilhosos que entregam muito. Eu tenho outros que eu vou precisar outras áreas de estudo. Estou fazendo uma para a área, vamos dizer que você está falando da área financeira pessoal, certo? Não adianta eu apenas assistir. A informação está ali entregue. O produto está bem feito e está me entregue um caminho. Mas eu tenho inúmeras alternativas que eu posso aplicar. Então, eu sou o cara que vou fazer as minhas alternativas. A gente fez um de carreira, eu e Dilze, fizemos um há pouco tempo sobre carreira. E aí, ele dava meio que um passo a passo para as pessoas
voltarem para o mercado de trabalho, principalmente as pessoas que estavam fora. A gente teve vários amigos que, na pandemia, meio que tiveram alguns problemas psicológicos e partiram para outras áreas fora do nicho que ela atua, né? A gente tem uma psicóloga maravilhosa aí que ela foi para o lado de ser empreendedora numa cidade litorânea, mas ela não tinha o conhecimento de gestão. Então ela chegou lá, ela se perdeu porque não era tanto o campo dela. Então, poxa, isso aí a gente pode ter um caminho. Mas ela cria inúmeras alternativas. Então ela vai ter que estudar mais finanças, ela vai ter que estudar mais não sei o quê, ela vai ter que estudar marketing, porque ela passou a ser gestora. E ela não estuda gestão, basicamente, ela estuda gestão de pessoas. Né? É uma das áreas da psicologia, que é a gestão da parte de pessoas. E aí a gente acha que aquilo ali é um bolo pronto, certo? Está sendo servido quente, que é só eu soprar e comer. Não. Vamos devagar? Vamos formular? Outra coisa, é um bolo pronto. Eu vou ter que comprar outros? Ou eu vou conseguir fazer aquele também? Né? Então eu falo muito isso para o pessoal. Sabe? Assim, a gente abre o produto digital, ele abre um primeiro momento. Aí você gera as alternativas. Eu vejo uma confusão que muita gente faz também, principalmente esses players que pregavam lançamentos, Sim. venha ganhar dinheiro na internet, você vai ficar rico. Até hoje tem muitos ainda. Né? E eu fiz vários cursos, professor, que eu sou meio Tomé. Eu quero ver, para ver que a maioria deles que chegaram num resultado financeiro expressivo, eles estavam no digital, mas eles já vinham fazendo o que eles estavam fazendo há muito tempo. Eu não vi nenhum profissional que chegou da noite para o dia e teve resultado extraordinário na internet. Ele prega aquilo ali, que a gente que é do marketing, a gente sabe, é uma isca para te trazer, mas no fundo, tem todo um processo, exige muito. Se você não é uma autoridade aqui no tradicional, não vai imaginando que da noite para o dia você vai se tornar uma autoridade no digital. E muita gente faz essa confusão. O processo é lento, ele é trabalhoso. E não é só grana, como antigamente no tradicional você chegava na TV e colocava lá e ponto final. Hoje não. E eu consigo observar o seguinte, porque o consumidor final ele está cada dia mais informado. E mais seletivo. E aí as pessoas ainda continuam caindo nessas teorias desses cursos que você vai ficar milionário amanhã. Com pontos do seu cartão de crédito, você fica milionário do dia para a noite. Você não sabia disso? Né? E tantos que você vê ali todo momento te dando fórmulas com a maior autoridade possível, pessoas que você nunca viu. A gente tem que tomar muito cuidado, mas isso sempre foi, né? Nós tivemos todos os momentos. Só que agora a gente deu voz para muita gente, professora, que você estava falando no começo. Antes a gente tinha profissionais assim, sempre teve. Só que a gente não tinha essa quantidade de oferta, gente gritando. Quando a gente vai trabalhar o empreendedorismo digital, a gente fala que toda pessoa comum pode virar uma startup. Por quê? Dependendo do conteúdo que você vai para a internet, certo? Se é uma dor, né, uma dificuldade local, você já faz um sucesso. Se for nacional ou regional, mais ainda. Se for nacional, melhor ainda. E se for mundial? Né? A partir disso, você não ganha dinheiro, mas você ganha curtida, você ganha engajamento, você ganha remarketing, etc. Beleza. Aí essas pessoas eu posso criar, porque aí eu fortaleci minha marca, que eu não era conhecido, né? Comecei a fortalecer minha marca pessoal, aí eu pego e faço produtos digitais. Só que adianta eu colocar um produto digital muito caro? Não adianta. Porque eu ainda não tenho uma marca valiosa no mercado. Eu tenho uma marca conhecida pessoal, mas eu não tenho marca valiosa. Aí eu faço todos esses trabalhos que tem inúmeros, 6 em 7, fórmula de lançamento, etc, são maravilhosos, mas no passado, certo? Eu não atualizei com esses novos momentos nossos o que melhorou, o que me facilitou mais rápido. Beleza. Aí se você tem uma alternativa boa, logo isso aqui se transforma no engajamento internacional, você vira uma startup. Todos nós, pessoas comuns com o nosso conhecimento, pode virar startup. É igual o Walter Longo tem uma frase que eu acho muito legal, que fala assim, todos nós somos uma mídia hoje. Sim. Hoje, professor. E se eu souber gerar sentimento, né?
a cantora lá, a Preta, agora passando pelo processo de câncer, ela triplicou, quadruplicou, já tinha inúmeros fãs. Hoje ela tem assim algo grandemente emotivo. Então, está passando uma fase difícil, está superando esse processo. E eu vejo que quanto mais você... Eu tenho... eu trabalho em cima do meu LinkedIn. Então lá eu tenho 74 mil seguidores. Por quê? Eu trabalho bastante, faço bastante artigo. E é de lá que vem a minha receita de serviço. E o meu Instagram é só pessoal e eu faço algumas postagens ou outras, mas é muito 5 mil e pouquinho. Eu nunca quis gerar uma estratégia para ter um Instagram muito fortalecido. Mas a estratégia é minha mesmo, assim. Ele é fechado. Porque né? o cliente do senhor O meu está no LinkedIn. E aí, esses dias eu não passei bem, tinha um problema de estômago e postei uma foto no hospital. É tão marcante que a última postagem que eu lembro do senhor é essa. E aí, assim, eu vi que deu assim um salto melhor do que o engajamento meu. Eu tenho 74 mil seguidores no LinkedIn. E eu posto pelo menos 2 artigos por semana, certo? Eu fui ver, eu tive um salto tão grande que quase foi a quantidade dos 5 mil curtidas. Falei, gente, ele entregou a mais, né? Ele não ficou nos 3 a 5%, que é o normal do orgânico, de ser entregue, é a média né? de 3 a 5. Ele entregou muito mais, porque o pessoal se envolve. Tava todo mundo. E o que eu recebi de mensagens, eu falei, gente, olha, a dor, o sentimento, né? Ainda move a população, né? Mesmo pro tradicional, né, professor? Se eu mexer no sentimento... os gatilhos são os mesmos. Eu me recordo em 2013, eu sofri um acidente de jet ski e eu fiquei muito mal, fiquei 9 dias na UTI. E me lembro que estava começando esse boom de pessoa registrar tudo e tal, e uma prima minha esteve me visitando e fez um registro e colocou no Facebook e no Instagram. Você não tem noção da quantidade de engajamento que gerou para minha rede naquele momento. Outro ponto que gera muito engajamento é quando você traz crianças e idosos. Isso. Quando eu posto alguma coisa da minha vida pessoal com meus pais, que minha mãe já está bem idosa, Sim. minha avó, o engajamento vai lá em cima. Então, quando envolve sentimento, envolve o dia a dia, simplicidade. Eu, no começo, professor, ficava muito engessado a querer divulgar só o profissional. E eu comecei a estudar alguns especialistas e eles falavam isso e eu não queria crer. E eu comecei a testar. Quando eu começava a postar alguma coisa no stories do meu dia a dia, que eu amo cozinhar, fazendo um prato, ou recebendo um familiar, ou minha avó fazendo uma brincadeira, o engajamento vai lá em cima. E eu pensava que isso ia destoar o meu objetivo, mas não. As pessoas hoje, né? ela quer comprar. Se eu vendo consultoria... De pessoas comuns. De pessoas comuns. Então, ela quer negociar ali o tete a tete. Por exemplo, se ela quer contratar a minha consultoria, se ela quer comprar o meu curso, ela só quer saber quem é o Josimar atrás daquela câmera. O que ele faz em casa? O que ele faz no fim de semana? Outra coisa que deu muito engajamento na pandemia. Quem são as pessoas que ele se relaciona? Saber coisas que a gente... do nosso dia a dia. Do nosso... Plastificar menos, né? Real time. Naquele exato momento. Né? Na pandemia, eu tive muito engajamento com as resenhas, porque eu fui... Olha, gente, eu vou ser sincero, eu não levei a sério a pandemia, estava em resenha todos os dias. E quando voltou, que eu diminuí esse ritmo, as pessoas iam no direct perguntando, não, mas não vi mais você na resenha, não estou vendo, o que aconteceu? Sentiam falta daquilo ali. Eu falava, gente, mas isso aqui, o que isso agrega? Mas, de certa forma, ela está comprando aquele personagem. A gente sempre foi pressionado demais pelo nosso dia a dia, muita coisa que a gente acontece. Com a pandemia, nós fomos, assim, entramos num processo psicológico muito, muito deplorável mesmo. E aí eu precisava sair, né, daquele mundo muito triste para coisas. Então, fizeram um grande sucesso todas as brincadeirinhas, todas as dancinhas, os shows feitos em casa de cada um desses artistas, também foi uma forma da gente sair daquele peso todo que estava acontecendo. E essas ferramentas foram fazendo a adequação nossa para o nosso dia a dia. Então eu quero conhecer o Cárbio pela família dele, eu quero conhecer o Cárbio pelos gostos de comida. Eu vou te contar uma coisa que eu fiz. Plena pandemia, a gente tinha melhorado um pouco o processo,
E eu fiz um cachorro quente. Eu não sei fazer nada, eu sei comprar. Eu sou o gordo que sabe comprar comida. Fazer. E a gente estava na pandemia e eu brinquei com minha família e falei assim, vou fazer um cachorro quente, quando eu estudei nos Estados Unidos, igual ou melhor. Quando a gente foi fazendo, eu coloquei assim, meu cachorro quente é melhor do que o americano. E marquei a embaixada dos Estados Unidos no Brasil. Dias depois, um professor nosso que é muito bom, eu quero que você entreviste ele, porque é o professor Cristian Mar Silva, é um cara crânio, Com certeza, indicado crânio na área de mídias digitais. É um dos melhores professores dessa área. E aí ele falou assim para mim, você viu o engajamento que deu o processo? Eu falei, vou te contar uma coisa muito engraçada. Ele falou, por quê? Eu falei, olha, eu fiz uma comida que é um cachorro quente, em casa, não sei o que e tal, papai, e marquei de propósito. E aí, o que aconteceu que foi muito engraçado? A embaixada entrou em contato comigo, olhou minha bio e falou, nossa, o cara é presidente da Rede Goiânia de Inovação, o cara é coordenador da incubadora da PUC Goiás. Eu estou com um evento totalmente online de empreendedorismo e a cidade agora que eu quero fazer é Goiânia. Você poderia ser o coordenador desse processo? Te pagamos e tal, papá. Não estava tendo aula, minhas consultorias estavam pequenas, né? Porque o pessoal cortando custo e tudo mais. Veio do nada, de uma brincadeira de fazer cachorro quente, a embaixada norte-americana. Hoje eu sou cadastrado como prestador de serviço lá e já fiz 4 eventos para eles. 4 eventos. Uma oportunidade de uma brincadeira. Há uma linha tênue, né? Porque eles poderiam achar que ele era uma ofensa. Certo? O meu cachorro-quente é melhor do que o americano. E pelo contrário, engraçado. A gente tem. Não sentiram. E a gente tem que ter essa linha tênue, né? Nós estamos vivendo um mundo globalizado. Às vezes, isso pode sair pela culatra. Então a gente tem que tomar muito cuidado com a gente, quem marca, né? O que hashtag nós colocamos, porque ele é dual. Ao mesmo tempo que ele pode ser, como para mim foi maravilhoso, e hoje eu tenho portas abertas na embaixada para poder fazer algum trabalho e tudo mais, não, poderia ter sido horrível. Eles poderiam falar, vou processar você. Uma retaliação. Né? Você está fazendo retaliação conosco. Você nunca mais entra aqui. Professor, nesse sentido, o senhor acha que o digital ficou mais fácil identificar a dor do mercado? A gente tem no empreendedorismo aquela questão do valor, né? Qualidade percebida pelo preço que eu pago. Mas é qualidade percebida, cada um de nós tem a sua. Então eu vou buscar nas dores, que eu chamo de dificuldades, mas também nos ganhos, que são os benefícios. Certo? Quando eu vou escolher a persona, eu tenho que olhar muito bem quantas dores nós estamos acontecendo. São essa. Mas será que os meus benefícios suprem essas dores? Será que esses ganhos suprem essas dores? Porque senão, não vai fazer sucesso. Então, por isso precisa da gente. Precisa de planejamento, precisa de objetivo claro, precisa de meta, números metrificados, preciso saber a estratégia, né, que eu vou usar. Então, volto naquela questão que nós falamos agorinha. Eu vou saber até as dores muito facilmente na hora que eu pergunto. A gente tem uma série de perguntas que a gente pode fazer ao GPT, a outras inteligências artificiais que estão saindo agora com mais facilidade para a gente, né? Mas vai vir massificado. Aí eu pego para a localidade, pela experiência que eu tenho, pelo conhecimento, e aí sim eu vou tratando. Não há um crescimento que não seja local, né, regional, nacional e mundial. O que vai acontecer para a gente às vezes, ser tão bom, tantos ganhos, tantos benefícios, que essa corrida seja muito rápida. São os unicórnios da vida. Né? Rapidamente você cresce. Mas quantas coisas não são apresentadas e informações todos os dias, nesse exato momento nós estamos conversando aqui? Então, muita informação nova o tempo todo. E aí vem muita coisa que vai suprir essas dores de formas alternativas, mas vai. Então quem vai ser aquela pessoa que realmente vai dar o destaque, vai ter o destaque? Precisa de planejamento. Volta tudo que nós já falamos. Precisa de pessoas que tenham entendimento sobre aquilo ali para você poder colocar dentro do processo. Mas ficou um pouco mais fácil construir persona. Claro. Né? Você tem já tem várias várias grátis no Google, que você pode fazer pesquisas. Tem aplicativos, tem milhões. Você lembra que na época da faculdade, o senhor passou um trabalho pra gente criar 2 produtos, um refrigerante e uma bolacha.
Eu me lembro até o nome, era Guaraúva e Flocomel, que nós demos É. ao produto. E aí a gente foi fazer pesquisa, você colocou uma faixa etária, que era crianças, nós fomos para escolas fazer pesquisa e tal. E eu lembro que foi gostoso, mas hoje eu fico olhando e ficando assim, nossa, hoje é tão mais fácil, a gente teve que marcar horário, selecionar a escola, falar com as crianças, fazer aquilo ali, utilizar o método científico de pesquisa. Hoje você tem isso tudo pronto na internet. Você elabora Temos uma pesquisa, tem programas. modelo pronto, você envia para Aham. a pessoa e já tem. Então, assim. Você via digitalmente, né? Você faz uma série de modelos ali que mais rapidamente você absorve aquela informação. Mas vamos pensar numa coisa: quanto mais físico no processo, mais absoluto é o seu dado, certo? A sua informação. Quanto mais virtual, mais relativo ele é. Por quê? Lá eu tenho números novamente que são talvez não aplicáveis para aquela localidade especificamente. No passado, eu tinha mais cuidados até físicos ali, porque o resultado eu tinha que ter uma mensuração maior. Hoje eu tenho a informação em tempo real. Então, só ter cuidado também para não ser um número que você propõe, mas não é execuível. Ou né? que você cai na mesmice de não trazer uma certa inovação. Eu Aham. acho que a curiosidade é que vai fazer você se colocar no lugar do cliente, que é uma regra antiga, e olhar o seguinte, será que eu não estou fazendo algo com algum viés? Será que eu não estou fazendo mais do mesmo? Será que eu não estou olhando só para essa pesquisa? O que eu estou fazendo de diferente? Eu vejo que muita gente está com tudo isso na mão, tem todas essas ferramentas, mas tem dificuldade para esse olhar. Vou dar um exemplo. O senhor, o último entrevistado que a gente teve aqui, ele é do show business, ele é produtor do Amado Batista, empresário do Ralph, lançou o Rodrigo Faro, então ele está nesse meio há muito tempo. E ele falando para a gente o seguinte: Josimar, o que acontece com as pessoas é que com todas essas informações, com tudo que tem aí na mão, elas não sabem como utilizar. Exemplo, às vezes chega um cantor, tem um timbre legal, tem uma voz diferente, ele chega e fala assim, ele dando esse exemplo: olha, eu quero que você faça isso aqui igualzinho da Marília. Ou eu quero que você faça isso igualzinho o Jorge Mateus. Aí ele disse que até descrença. Não faça um negócio desse. Cria sua identidade. E vai comparar, por mais que ele tenha parecência, não é. As marcas pessoais, elas estão ali muito bem absorvidas. Esse seriado que eu te falei, a moça, que é a grande mocinha da história, ela quis contar a história da Marília. Eu acho que o primeiro erro é contar a história da Marília. Ela é uma marca pessoal consagrada. A forma de marca de morte dela nos fez sentimentos que a gente meio que colocou ela num pedestal ainda maior. Ela ficou maior do que ela era. Maior. A gente não quer que ninguém fale sobre. Certo? Então, a gente precisa ter esse cuidado. As pessoas... eu brinco das desarmonizações faciais, né? Porque as pessoas passaram a ver, prototipar aquele modelo, daquela maneira, e achar que todo mundo ia virar, né, aquele mesmo... Eu ri demais que eu fui num casamento ano passado, todos eu era o único gordinho. Todos, na mesma maneira, os homens, e a gente tinha uma roupa igual para todo mundo usar, as mulheres todas iguais. Todas com lábios grandes, todas com... Não, isso aí virou moda agora, né? Todo mundo vai lá e coloca um canudo. Aí eu falei, gente, é muito prototipar só aquele modelo. Aí você falou dos cantores. Eu quero fazer aquilo ali, né? E como eu tenho uma acessibilidade muito grande, eu começo a vasculhar tudo. E aí começo a repetir tudo. Essa repetição, quanto maior a frequência, menor a visibilidade. E se a gente for observar, todos que foram disruptivos e que criaram todos esses seguidores, eles olharam para o mercado e criaram algo, não reinventaram nada, mas criaram com um olhar diferente. Sim. Você tem uma geração de músicos até Jorge Mateus, depois você tem agora a nova depois de Marília Mendonça. E o que eu percebo é o seguinte: com toda essa evolução, com tecnologia, mas as pessoas continuam sempre querendo acompanhar o líder e com pouco interesse de criar algo diferente. E você não acha que a internet está deixando as pessoas mais preguiçosas, professor? Sim, a gente tem um dado que pega tudo pronto. Hoje eu tenho 3 a 5% de líderes de mercado
se eu estou falando de produto e serviço, e 95% de seguidores. 95% eu só vi lá quem é o líder tal, da área tal, e eu quero copiar. Mas também tem uma máxima, né? O que não é copiado não é bom. Então, virou uma coisa das novas gerações de só... Não, então se é bom, eu copio. Até que ponto aquilo vai dando certo? É uma pirâmide? Dali a pouco ninguém ganha mais. Né? Que entra lá Aí tem que entrar outro novo, entra lá né? na matriz BCG, né? É igual, todo mundo é igual. Todo mundo igual, acontece o quê? Eu brinco muito, você sabe que minhas aulas eu adoro levar um chocolate, etc. Gente, se vocês engordam, você levava chocolate pra né? gente. Se vocês engordam, eu não sou gordo. Eu fico com essa brincadeira, mas é plastificar o modelo. Então, assim, né? Eu acho que a gente tem que procurar fórmulas diferentes. Né? Não adianta a gente só olhar, tem fórmulas boas? Tem. Quanto que ela está sendo usada? Tem alta frequência? Então ela já não é mais boa. Professor, e para o pequeno, que é meu nicho, quais são os primeiros passos para ele começar a desenvolver um bom trabalho de marketing, se posicionar com recurso limitado? Viável. Ser viável para ser visível. Lembra sempre dessa máxima. A viabilidade vem nos planos de negócio. Por isso eu te falo muito de administração, marketing estão junto e empreendedorismo. Né? Por quê? Primeiro, vamos dar uma olhada num plano de negócio? Vamos dar viabilidade para isso? Qual é a proposta de valor? Quem é seu cliente? Quais são as parcerias, alianças que você tem? Quais são os seus recursos que você tem hoje? Né? Quais são as atividades que você pratica? Quais os canais que você entrega? Quais os canais que você comunica? Beleza. Onde estão as dificuldades? Certo? Porque as pessoas, 90% das pessoas pequenas que chegam para mim, elas chegam com o seguinte: eu estou vendendo pouco. Mas será que a venda é pouca, né? Porque eu não tenho um cadastro bom de cliente? Será que eu não tenho produto? Será que eu não tenho marca? Né? Aí eles falam assim para mim: eu fui fazer tráfego pago, gasto demais e não tenho retorno. E a maioria, professor, não sabe qual é o seu objetivo, não está posicionado, não sabe se ele trabalha estratégia de preço ou estratégia de valor. Quando ele não sabe isso, fica até difícil você desenvolver alguma campanha, montar alguma estratégia. E aí você vai para falar: olha, para ele, peraí, calma. Comunicar é consequência. Eu posso comunicar, tem várias atividades e estratégias interessantes, mas vamos voltar aqui um pouquinho para o negócio. Vamos entender se esse negócio é viável. Né? A partir disso, a gente começa a fazer toda aquela comunicação. Tem uma história que eu gosto muito de contar. Entrou na pandemia, eu vim morar no Alto da Glória, porque a casa da minha mãe faleceu, né? E é imensa. Era uma família de 6 irmãos. E eu fui para aquele apartamento e tal. Quando eu cheguei lá, tinha uma senhorinha chorando. E era o primeiro momento que você jogava álcool, você tomava banho de álcool gel 70, né? E aí, eu brinco muito que eu falei com ela de longe, falei: o que foi que você está chorando? Não, eu faço bolo e vendo nas feiras. E por isso eu dou conta de pagar meu aluguel, etc, etc. Falei: por que você não vai para o digital? Né? Aí ela pegou e falou assim: porque eu não sei fazer. Eu sou uma senhora que não dou conta de mexer com o processo. Falei: então vem cá, peraí. Só tem um bom produto? Seu bolo é bom? Mas sempre falo que sim, eu vendo tudo. Tá. Só tem um cadastro de cliente que a gente possa emitir essas comunicações digitalmente para eles poderem fazer os pedidos e a gente entregar? Claro, eu sempre fiz isso. Falei: só tem ele cadastrado? Não. Eu chego na feira fisicamente e eu vendo. E aí morreu o negócio com ela. Né? Ela não é informal, ela tem. Aí eu perguntei para ela o seguinte: você tem uma marca pessoal? Sim, eu já trabalho com isso há muito tempo, todo mundo me conhece, sabe em quais feiras eu vou, etc, etc. Então, beleza. Então, agora vamos para a comunicação? Vamos usar a sua marca pessoal. Certo? Vamos restaurar esses clientes que eles vão te achar. Ok? E vamos produzir. O que você vai produzir? Vamos contar as suas receitas? Aí eu não vou fazer mais nada, todo mundo vai fazer em casa? Claro que não, eles vão ver que você sempre teve qualidade. E aí vai estourar isso organicamente alguma coisa que vai fazer, as suas histórias, você é uma pessoa que já tem uma idade, você viraliza facilmente. Foi ensinar o beabá, de longe sempre, com todos os cuidados, e ela é um sucesso. Hoje ela não vai mais para a feira. Ela só
faz digitalmente pelo Instagram dela. Olha só. E ela vende 3 vezes ou 5 vezes mais. E não paga tráfego pago. Certo? Ela não ganha mais dinheiro porque ela não dá conta de produzir mais. Hoje vende mais, não precisa ir para a feira. Não desgasta porque já tem uma idade, certo? Ela produz, ela comunica, ela vende, ela entrega, né? Não entrega, né? Hoje ela tem a rede que entrega para ela. Então, assim, é ter uma facilidade de entender o negócio, o quanto é viável, para depois comunicar. E hoje ficou mais fácil para você iniciar um projeto pequeno, né? Antes era muito mais difícil. Esse é um exemplo, que ela já estava fazendo tinha um produto e de repente ela foi para o digital. Uhum. Antes não tinha uma oportunidade como Isso. essa, né? Ia divulgar onde? Eu ia precisar sempre, aí aconteceu o processo, não tinha o digital, eu ia realmente morrer mesmo. Muitos morreram porque não pensaram o que eu vou fazer, como é que eu vou fazer então, como é que eu vou me adaptar então. Né? A gente tem visto muitas pessoas sem esse mínimo de plano de negócio para poder descobrir alternativas. As pessoas deixam tudo para a última hora, né, professor? E aí começa dando tiro para tudo que é canto, não vai. Olhando nisso, como que foi a transição das faculdades que o senhor estava trabalhando para o digital? Já estavam preparadas? Ou não, foi um grande algum susto, impacto? né? Porque assim, eram muito físicas, tanto que eu viajava pelo Brasil inteiro dando aula todo, né? E em determinado momento usaram as plataformas remotas, todo mundo aprendendo, né? Depois do aprender, aí todo mundo massificou, e aí você vê um grande número de alunos ali cansados daquele processo. Agora voltou e agora nós temos um mundo digital. Você tem X número de alunos ali presenciais, que normalmente são menos. Você abriu para o mercado nacional, porque aí você pode vender para qualquer pessoa, nacional ou internacional, que ela assiste lá de forma remota. Só que para o professor tá ali na frente, ali, ó, você tem, sei lá, X número de alunos presenciais e o restante aqui, você não tem uma dinâmica hoje que você consegue fazer ao mesmo, eu pelo menos não consigo, aos dois tempos. A minha aula presencial, eu acho que ela é 100 vezes melhor do que minha aula remota. Não, eu já fiz especialização online, professor, sou um defensor do online. Mas não é a mesma coisa. O calor humano, o network, o network, né? É diferente. As dinâmicas. Na pandemia, eu fiz muita palestra online para algumas instituições, inclusive a que eu tinha acabado de fazer o MBA, porque os professores estavam perdidos. Eles chamavam para fazer palestra porque ele não tinha muito o que fazer numa aula no final de semana, online, por exemplo. Eu fiz 2 palestras para uma turma da FGV, que era sábado e domingo, que passou tudo a ser online, e o professor não estava preparado para aquela dinâmica, daquela quantidade de horas, fazer aquilo tudo no online. E aí ele começou a chamar palestra, algo do tipo. Sim. Para dar um certo dinamismo, e teve né? professores que era muito bom, show em sala de aula, mas ficou travado na frente da câmera porque não tinha. Eu me senti muito travado no começo. Depois a gente vai escolhendo metodologias ativas, vai criando outros processos, até que eu consigo muito bem. Eu ainda tenho dificuldade no FII digital. Eu tenho algumas instituições que eu vou, tem lá uma quantidade presencial, normalmente é muito pequena, e o restante é mais no remoto. Eu falo para eles assim, eu prefiro que todo mundo vá para o remoto ou todo mundo venha para o presencial. Ou fique, vamos lá, são uma turma de 35, 6 no remoto e 30 aqui, 25 aqui. Ainda mais para o senhor que gosta de fazer dinâmica, presencial eu é muito melhor. Eu sinto muita dificuldade nesse processo. Eu dei aula semana passada em Anápolis, numa faculdade de lá, não após. Eu falei, os alunos que estavam lá eram uma média de 22. É uma turma de quase 40. De marketing, vendas e estratégias digitais. E a minha matéria é planejamento estratégico de marketing digital. Falei, gente, aqui é uma coisa, porque tinha umas dinâmicas que eu não tinha como passar para o pessoal, né? Aí eu falava para ele, então, vou passar essa informação, vou fazer dessa maneira, mas não era a mesma coisa do que o presencial. Eu lembro que eu tirei ideias de todos os alunos que estavam presenciais, com uma avaliação do professor, nem tanto assim dos outros, mas não era uma culpa deles, né? É uma culpa da instituição que ainda precisa. E a gente precisa desenvolver uma técnica legal ainda, que a gente não conseguiu. Eu não vejo ninguém ainda que tenha conseguido
os dois ao mesmo tempo ali, o presencial e físico ali nesse processo, sabe? Eu vi, assim, acompanhei um grupo de professores bem nesse período da transição da Uhum. pandemia. Eu não tive nenhum que tinha, não estava preparado para isso. Eu já tinha uma certa facilidade porque já vinha produzindo conteúdo há um bom tempo. Sim. Então, para mim foi muito tranquilo fazer uma palestra, mas eu via professores que eu tinha me encantado com as aulas e estava totalmente... Tudo que é novo para a gente, né, professor? Eu lembro que quando eu fui fazer um projeto em Aracaju, cheguei lá, eu nunca tinha concedido entrevista em rádio, TV. Era junto com o Faubert, o professor Faubert. A gente tinha feito um curso de aperfeiçoamento, gestão de custo e formação de preço. E chegando em Aracaju, ele falou assim, olha, eu agendei entrevista com a afiliada da Record, de Globo, enfim. Até contei isso no último podcast. No primeiro momento eu fiquei travado, nervoso, a fala ficava ofegante. Depois fui me acostumando. Então hoje eu vejo muita gente que às vezes até pede mentoria sobre isso aqui. Fala, é prática, é praticar. Você tem que ter a coragem de se submeter ao ridículo. Porque se você não tiver, você não vai desenvolver. Eu cheguei dos Estados Unidos em 2000, né? E eu nunca tinha dado aula. Aí a professora Elicleusa, mãe da Dilce, da Deise, da Apoio, ela precisava de um professor, de uma pessoa para poder ela poder pegar várias coisas ao mesmo tempo, meio que a gente ser uma carta na manga para ela. E aí eu fui para lá com um medo muito grande. A primeira vez que eu dei aula, eu tremia nas bases, aí o pessoal já queria me tirar urgentemente desse, né? E aí ela vinha me dando dicas, né? Disso, daquilo, tal, papá. E foi isso, essas dicas, e mesmo com medo, ela me fazia a fortaleza do processo para a gente continuar. Então tem que passar por aquilo, depois tem que se habituar com aquilo ali, depois você não tem receio desse processo, né? Eu falo muito com os meus clientes que às vezes falam assim, preciso que você faça alguns vídeos para mim. Ah, mas eu tenho uma dificuldade muito grande. Eu sofro do mesmo jeito. Né, com os vídeos. Não tá, se você sofre um pouquinho, nos primeiros a gente vai descartando, isso ficou bom, isso não ficou tão bom. Sabe o que eu gosto de fazer, cara? Mas os outros você vai. Eu gosto de mostrar meu primeiro vídeo no YouTube, que eu faço questão de compartilhar, que é ridículo. Tá lá, no finalzinho de 2016. Quando eu vejo o cliente desse jeito, e ele fala, não, mas você fala bem e tal, eu falo, não, deixa eu te mostrar aqui como é que é. Eu não era tanto assim. Não, eu só tive a coragem de fazer. Peguei um celular e comecei, muita gente me criticou, igual as pessoas fizeram com o senhor, me criticou, não, o que você está fazendo isso aí? Você é tímido, você não dá conta de... Mas eu fui enfrentando, praticando para chegar. Não acho que não estou no nível que eu queria ainda, mas já está muito melhor do que sempre antes. nós podemos ser melhor. Sempre. Né? A gente sempre vai ter também aquele crivo nosso da nossa mente dizer assim, não está tão bom. Ah, mas eu não fiz isso aqui. Por isso que eu falo muito para eles, falo, olha, faça, me passe, né? Eu vou avaliar. Você também vai avaliar, não tem, mas não deixa de fazer. Sem volta. O sentido da comunicação cada vez mais ela vai ficar pessoal, ela vai ficar, a marca cada vez mais vai ser a pessoa, o dono da empresa, a pessoa ali falando, o conteúdo. Eu vejo que os clientes que têm essa certa resistência, eu digo o seguinte, faça um teste. Se você perceber que dá resultado você falando, todos não pararam mais, porque o cliente final, ele quer ver o proprietário, ele quer ver, a não ser em empresas muito grandes, estou falando de projetos menores, mas dá um resultado, com porque certeza. As pessoas gostam. Personaliza o processo, né? Professor, o senhor passou, eu lembro na época da faculdade, o senhor passou por grandes empresas, Frigelos, que mais? Conta aí pra gente. Olha, eu passei por Brasil Telecom, hoje o Oi, Brasil né? Telecom. Eu me lembro que eu fui gerente de marketing quando começou o celular, eu me dei muito bem com o começo do celular, que era um tijolão. Eu lembro. Eu até vergonha de lembrar disso. Eu passei pela Frigels, que foi uma marca que eu ganhei um mercado muito grande. Em 2007, eu fui para São Paulo para um congresso. Sentei ao lado, eu tenho uma dificuldade muito grande de conversar com as pessoas, né? Comecei a conversar com um cara e tal, ele era o filho do presidente da Frigels. E ele falou assim para mim, Cárbio, você vai querer um dia sair de ser professor? Eu falei, não, eu sempre gostei de mercado e de docência. Eu acho que para a gente trazer casos do mercado para a docência, enriquece. E a docência me faz estudar todos os dias para eu ser um bom profissional de mercado. E aí ele pegou e falou assim, eu tenho uma vaga para coordenador de trade marketing Centro-Oeste e Norte. Eu falei, mas não dá, eu dou aula, tal, não, mas
fim de semana, você viaja nos fins de semana, você pode matar as segundas-feiras? Não, eu paro de dar aula nas segundas. Valeu a pena. E eu aprendi muito, porque eu tive um oriental como meu diretor, que era um cara assim, fantástico. Em 3 meses eu virei gerente nacional. Olha só. Aí eles queriam que eu fosse para São Paulo, mas eu tinha uma carreira de docência aqui já em evolução. Então eu agradeci e falei, se vocês quiserem que eu continue como trade, Centro-Oeste e Norte, ótimo. Se for para gerente nacional e eu tiver que mudar, não tem jeito. A tecnologia não era essa facilidade como nós temos hoje, né? Nós estávamos nos primórdios ainda do processo. E eles falaram para mim, não, então ficamos com... Fiquei até onde dava, depois realmente precisava fazer remodelações lá, o gerente novo que chegou, os diretores tinham outras ideias. Trabalhei no Pizza Hut quando começou a Pizza Hut em Goiás. Eu contava muitos cases pra gente em sala de aula da Pizza Hut. Foi uma escola e tanto, porque eu cheguei como trainee e logo depois me deram a chance de ser gerente de marketing. E como a Pepsi Internacional, quem cuidava dessas marcas de restaurantes, hoje não mais, a gente aprendeu muito. Fui para a Coca, trabalhei como trade da Coca por muito tempo, aprendi muito. Tanto que a minha cozinha até hoje é de Coca-Cola inteira, da marca. Eu tenho muita coisa que ficou na memória e eu adoro colocar na minha cozinha. Além daquelas garrafinhas pequenininhas, não ainda encontra para comprar ainda, professor? Encontro em vários locais, tem muita coisa legal. Eu não vejo mais, eu só era fã daquelas garrafinhas. Na mercado, aí eu resolvi trabalhar na Apoio um tempo, eles me fizeram abrir uma empresa de consultoria na área de marketing, que é a área que eu mais atuo e mais gosto. Aí eu fui trabalhar em muitas empresas boas, mas como consultor, né? Então eu tenho uma passagem muito grande. Sempre docência e mercado. Eu nunca... Passou pela Brasil Telecom também, hoje Oi, né? E foi muito bom lá. Foi a época do começo do celular, né? Então, foi assim, foram muitas coisas boas, porque eu aprendi a trabalhar com eventos também, que era uma coisa que a gente... Eu lembrava muito bem da parte toda de marketing, desenvolvimento de produto, a comunicação, preço, análise ali de pontos de venda, mas eu esqueci uma coisa muito importante, que eram as outras áreas de relações públicas, a parte de eventos. E eu nunca esqueço que a gente chegava no local, fazia toda uma decoração, colocava a marca, um merchandising bem interessante e tudo mais. E às vezes a pessoa... professor, da avaliação. Ficou bom o merchan que eu fiz aqui? Excelente, excelente. Quanto mais natural, melhor. O pessoal da saga, ó, com essa avaliação aqui pode aumentar o cachê. Essas coisinhas, então, assim, são do dia a dia e a gente foi ganhando muito com esse processo. Merchandising hoje é eletrônico, né? Digital é a melhor coisa que tem de a gente estudar. São poucas as pessoas que sabem aplicar uma marca legal na página. Quantas vezes você precisa colocá-la? Né? De que maneira o seu produto também precisa vir valorizando a outra marca existente? Então tem muita coisa legal nesse antes as coisas eram... A maioria dos merchans era muito engessado, né? Hoje, não sei se você percebeu, eu pego o briefing e a cada episódio eu falo de uma forma diferente, eu faço uma interação. O convidado anterior, ele é apaixonado por Nissan. Então eu já comecei falando do produto, perguntando o que ele achava dos carros. Então sempre porque é o que as pessoas querem. Ela não quer um texto pronto, engessado, né? Então... E hoje a gente tem essa facilidade. E como é que você escuta mais o podcast? Quando você vê que é um bate-papo natural. Natural. Se for aquela coisa muito assim... Esses dias eu fui num que fui convidado, era na área de tecnologia, inovação, e aí eu fui meio que um roteiro. E aí se você saísse um pouquinho do roteiro, já falava assim, não. Essa área a gente não vai acrescentar no próximo. Vocês estão todos incluídos. Eu não faço roteiro. Eu peço um currículo para o convidado, quando é professor, quando não é eu nem peço. Eu procuro saber na hora ali. Porque eu acho que fica muito mais dinâmico, muito mais natural. Essa é a pegada do podcast. Porque o podcast, ele não é bem entrevista. Eu costumo dizer que o meu ele é um bate-papo. Primeiro que eu não sou jornalista e nem quero ir para essa linha. Eu quero concorrer com vocês, tá? Claro. O meu é um bate-papo, que eu sempre gosto de pegar a história. Gosto de convidar gente que eu tenho afinidade. Não vou convidar alguém só porque um amigo falou, não, fulano é legal, traz ele para o seu podcast. Não, primeiro eu preciso saber se eu gosto da história daquela pessoa, se eu tenho aquela simpatia. Eu acho que é essa naturalidade que as pessoas procuram.
E a gente precisa entender que é esse contato da tecnologia com o natural é que vai fazer as pessoas se emocionarem, né? Relembrarem, pensarem também. E uma coisa que eu fico muito feliz, né? Que você me falou agora me fez lembrar também. Em Goiânia, eu fiquei muito conhecido. Fui muito tempo de aula, né? Muitas coordenações e tudo. Até hoje você encontra alunos como eu que não esquece. Não é. Todo lugar, eu morro de rir, que eu chego às vezes, as pessoas falam, cara, você foi meu professor. Esses dias eu fui numa reunião do governo, da Escola do Futuro. Chegando lá, 3 alunas minhas. Eu não lembrava de nenhuma delas. Por causa de correria mesmo, de muitas pessoas que passaram e tal, né? São poucas as pessoas que a gente lembra nome, local, né? E aí nisso, eu falei, poxa, eu não posso, sabe assim, que bom que foi plantada uma coisa boa, né? Uma lembrança boa. Já pensou, você fala, nossa, não quero nem falar com ele, porque eu não gosto dele, não gostava da aula dele. E pelo contrário, nossa, sua aula foi maravilhosa. E aí eu tenho que perguntar, eu tenho que fazer uma de Elicleusa do passado. Mas da onde? Com quem? E não sei o quê, mas me desculpa, eu viro esse ano, eu viro pinga. Eu vou fazer 51, então eu viro pinga. Tá bem. Né? E aí a gente brinca isso, você tem que lembrar, fazer as lembranças acontecerem. Não, isso ensinou a gente a fazer muito bem, que é o branding. Uhum. Você fazia isso muito bem, isso que fica marcado. Eu lembro que, conversando, eu vou lembrando de muitas coisas. Eu lembro, o senhor era muito atuante, muito presente, além de ter um conteúdo bacana, mas era muito atuante, muito presente, e sempre com dinâmicas de aula diferentes, que prendia o aluno em sala de aula, não era só para cumprir aquele roteiro. Lembro das suas palestras, que lotavam os auditórios, com as dinâmicas, eu via, interagia com o público. Ali já tinha um formato que é o que se usa muito hoje, que é você voltar o que era muito produzido para algo mais simples. Hoje é natural você assistir players fazendo palestra com flip chart, escrevendo, voltando lá atrás, enquanto que a gente pensou assim, não, é só tecnologia. Hoje você está voltando. É natural você ver players, igual o Érico Rocha, por exemplo, que foi um dos caras que me ajudou muito na formação do digital, que ele usava uma linguagem simples, gravava vídeos de camiseta, e muita gente acha que aquilo ali era desleixo. Não, aquilo ali é tudo planejado, porque ele queria gerar empatia. Ele queria que a pessoa que estivesse do outro lado olhasse e falasse, não, eu também posso. E acabou fazendo algo muito diferente. O cara pegava e falava assim, ó, você precisa só de um celular para fazer. E foi por ele que eu comecei a produzir conteúdo. Porque ele fazia isso, eu olhava pro vídeo dele, e aí ele foi evoluindo. Ele tinha uma frase, não sei se é dele, que ele falava muito, feito é melhor do que perfeito. E aí foi nesse momento que eu comecei. Então eu vejo que hoje as pessoas buscam muito isso. E é por isso que o podcast está em alta. Porque aí você pega professores, escritores, pessoas que eram distantes para você chegar até elas, sentado para bater um papo no Flow, que eu gosto muito do Flow, não sei se o senhor acompanha. Sim. Sentado para bater um papo no Flow, ele pega o que é muito complexo, simplifica naquela linguagem ali cheia de gírias. E é o que o jovem, essa geração nova quer ouvir. Ela quer um conteúdo que seja recheado de descontração, alguns até leva bebida, o Pondé, que eu sou muito fã do Pondé, ele teve lá no Flow e o Flow levou o charuto para ele, fumaram charuto, beberam vinho, e aí muita gente pode achar, nossa, mas é estranho. Não, não é. Ali o cara tá sendo ele na vida dele, tá me passando um conteúdo importantíssimo, mas de uma forma diferente, sem aquela padronização da sala de aula, de um curso acadêmico, etc. Então eu acho que isso gera mais engajamento. Hoje, quanto mais natural, nós vamos conseguir mais, vai ser melhor para nós em termos de visibilidade, né? E mais engajamento, mais número de curtidas, né? Melhor remarketing. Porque a coisa ficou plastificada demais. Você fala, tá querendo... tem uma máxima, né? A cada 10 posts, 8 deverão ser institucionais. Fale da sua vida, da sua religião, das pessoas com que você gosta, e só 2 promocionais. Professor, falando em religião, você não acha que é uma nova onda também, né? O marketing está utilizando muito a religião, principalmente no empreendedorismo. Sim. Parece que ficou até clichê eles se tornarem cristãos e pregar aquela teoria. Eu vejo que o marketing ele é muito bom, ele dá para você fazer muita coisa, mas quando mal utilizado, que eu vejo que foi muito mal utilizado na política,
Sim. continua sendo mal utilizado na venda de produtos, levando para esse lado da religião, eu acho que isso é um perigo. Segmentar demais em qualquer uma dessas áreas, num mundo tão diverso, faz com que você tenha as suas preferências e você pode não entender aquilo com muita clareza, né? Então, eu acho que a gente tem que tomar cuidado. Algo que eu posso mostrar como eu sou realmente pode me gerar um cancelamento, uma exclusão muito grande. Eu falo porque Ou assim... uma divisão também no país, né, professor? Você teve, nós tivemos a questão dos políticos, né? Foi muito claro esse processo. E aí a gente vai fazendo por várias áreas específicas, mas eu tenho muito receio de que eu só vou ficar com aquele grupo que se parece muito comigo. As opiniões são as mesmas, né? Então eu tenho que tomar um cuidadozinho grande para essa exclusão não acontecer tão rapidamente. Porque lembra de Big Brother é um processo que, se não melhorar, vai acabar logo e tomara que acabe mesmo, porque é muito chato. Eu também torço Mas para que acabe. quando houve aquele processo de exclusão muito grande, teve um ano que houve um processo de exclusão muito grande, que tiveram lá nomes muito fortes lá e de famosos que realmente foram muito cancelados. Depois, um deles me procurou, que é goiano, por causa do racismo. Né? Antes dele, ele saiu, mas antes de ele aparecer, ele procurou uma assessoria de imprensa e a assessoria de imprensa me procurou. Falei, olha, o erro você vai ter que dizer no digital, sim, me desculpa, errei. Não adianta você querer dourar a pílula, certo? De um outro lado, o que você tem de bom? Quais são os seus pontos fortes? Volta pro SWOT. O que você tem de ponto forte? Eu tô com uma música assim, 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 que é o que mais cresceu nesse exato momento. Então, beleza, vamos falar sobre ela. Perguntavam, porque aí todo mundo quis tocar no assunto, né? Que era o ponto negativo. Não, beleza, eu errei. Quando você erra com religião, quando você erra com uma torcida de um determinado time de futebol, você está movendo emoções muito fortalecidas, muito enraizadas na nossa mente. Quando você está falando aí a gente está falando da humanização, eu só tenho que tomar muito cuidado. Não, eu errei, eu prototipei, né? Nesse atual agora, tinha maior número de negros no programa. E aí, alguns deles lá se sentiram excluídos porque tem uma religião específica e o pessoal falou mal, falou que era endemoniada, etc, etc. Nós temos que tomar muito cuidado. Igual a gente viu na política, né? Um demônio, Sim. outro de Deus. Então, assim, eu tenho que tomar muito cuidado, porque a gente... qual a maior frequência do processo? Né? Que linha tênue é essa? Mas as pessoas que querem ser revolucionárias, que querem aparecer pela excessividade, então beleza. Apostem, tomara que não sejam cancelados para sempre. Né? Esse cancelamento tem atingido muita gente, né? Tem uns que mesmo pedindo desculpa não conseguem recuperar, que é o caso daquele humorista aqui de Goiânia, né? Então, ele foi um cliente meu, ele se transformou num cliente meu. Primeiro momento, uma pessoa maravilhosa, foi infeliz ali, né? Mas... A pandemia, ter ficado hospitalizado, elevou o sentimento das pessoas. Quando ele saiu fortalecido, a marca pessoal dele saiu muito fortalecida, ele ganhou virou influência de várias marcas fortes em Goiás. Quando ele fez o erro, né, não é só pedir desculpa, é mudar de atitude, aí nesse caso. Só que aí, no gerenciamento de crise, quando eu fui consultado, a mesma jornalista que fez o gerenciamento de crise do famoso no Big Brother, fez dele também. Só que para ele eu falamos o seguinte, a informação é muito grande. Some, desaparece um pouco, para. Aí pelo contrário, ele massificava mais ainda o erro dele. No pedido de perdão ali, ele voltava sempre ao erro. Então só volta por fraco. Né? Ele poderia pedir perdão, mas ele não tinha que voltar a falar do erro. Né? Porque assim, eu estou tendo inúmeras informações. Qual que é o lado do ponto forte? Aí ele não tinha nada que eu colocasse como... Não, me desculpa, eu errei, fiz isso errado e tal, papá. Mas também aconteceu isso que foi muito bom. Eu meio que apagava o meu erro, sou ser humano, mas eu tenho isso aqui de bom.
Nós não tínhamos. Se eu não tenho, eu desapareço um pouco da mídia. Ao desaparecer da mídia, certo? Outras vão ser crucificados, outros vão ser exaltados, né? E eu vou fazer o quê? Eu vou vindo com uma nova linha de comunicação, depois de um determinado prazo. Aí ele voltou falando muito do familiar que estava com câncer, né? Mas não teve mais o mesmo peso. Não adianta eu voltar no mesmo processo. Não né? basta só reconhecer e pedir perdão, eu tenho que mudar. Tem que fazer as mudanças e ser comportamental e apresentar isso. Eu vou ter que fazer uma reconstrução. Né? Existe uma marca que foi reconhecida e teve erros. Só que aí eu preciso mudar. Eu tenho que buscar outras alternativas agora que sejam mais importantes, melhores. Né? Agora, com o processo político, eu fui procurado por vários cantores sertanejos para um reposicionamento. Né? Aí eu preferiria dar a sugestão de dar um tempo nas mídias digitais. Não é que você não vai produzir mais nada, mas você não vai falar daquilo e vem trabalhar. O recomendável é não falar sobre isso, né, professor, por um bom tempo. Eu tive agora, depois pós-pandemia, né, uma marca que eu trabalho, de alimentação, que uma pessoa falou que era ruim, o produto era ruim. Tem um número de seguidores muito grandes, há uma influência muito grande da dona, certo? E aí ela pegou, respondeu amargamente. Isso é ruim para quem está comprando. E essa pessoa também é um influencer muito forte na região. Aí eu cheguei, sentei, falei, calma, respira. Essa pessoa que você respondeu é uma pessoa muito influente. Então olha o tanto de negatividade que gerou a partir da sua resposta. Que é como se você tivesse grilada que ela descobriu um segredo seu. Então nós vamos fazer diferente agora. Nós vamos começar a produzir outros produtos, mostrar o quanto é qualidade, como é que é feito dentro da... você vai dar as receitas, você vai falar sobre isso. Não vou entregar minhas receitas, não. Meu segredo de Estado não existe segredo de Estado mais. Não tem. Certo? Fórmulas secretas. Não existe mais. Nós temos um livro aberto. Eu quero que você mostre a qualidade. Tá. Começou a fazer, mas com a cara amarga. Sabe assim, que não engoliu sem aquilo aceitar. Ali. Sem aceitar. As pessoas não engajaram. Não ficou natural. Aí eu falei, olha, eu fiz a minha parte. Já te expliquei o que você deve fazer. Só que você não está fazendo com... O primeiro que ela já fez, eu já falei para ela, não tá bom. Lembra? Olha os outros que você fazia, olha aqui o que você está fazendo agora. Eu não estou falando do mesmo produto, estou falando de outro. Eu estou falando de outras coisas. Outras variedades de serviços que você apresenta aqui que são muito boas. Né? Mas... E hoje, depois do celular... Aí teve que mudar um pouquinho a marca. Né? Teve que tirar alguma coisa. O pessoal ficou muito presente, né, professor? Se eu faço algo na minha vida pessoal, eu dou uma resposta como essa, de um outro lado tem alguém muito influente, isso vai prejudicar demais. Outra coisa que eu falei para ela, assim, pega todos os produtos que você tem, certo? Menos essa que foi feita uma pontuação, e manda de presente para essa pessoa. Nunca! Eu falei, claro, é a maior prova que você tem bons produtos, que você coloca lá... mas aí vai começar a falar mal de outros produtos. Ué, você tem medo? Nós estamos hoje numa transparência muito grande, a informação aparece para todo mundo. Não adianta eu querer mentir. Aconteceu eu estava vendo hoje no jornal, antes de vir para cá, uma coisa muito ruim, que foi uma batida na T63, e aí houve um envolvimento até morte de pessoas que estavam lá em motos, né? Não adianta, depois que tudo foi feito lá, pegou-se várias câmeras, viu-se todo o processo, roubaram um carro meu antes da pandemia, já estava com um grande número de pessoas seguindo, coloquei lá, descobri em 3 horas, antes da polícia, antes de eu fazer um BO do roubo, onde estava o carro, onde estava parado. Nós tiramos o carro para minha irmã, que estava com câncer, para ela ter um carro para se locomover mais facilmente. Eu estava com muito pouca grana, então eu não fiz seguro. E era um carro simples. Ninguém vai pensar que um carro simples as pessoas vão querer roubar. Paramos para comprar um lanche para ela, fomos assaltados e levaram o carro. Por sorte, não me pediram o celular. Imediatamente eu coloquei ali, 3 horas depois, antes de eu chegar para fazer o BO, eu já sabia onde o carro estava. Já tinha encontrado o carro. Tudo mais. Como eu estava com a chave step no bolso,
Eu fui lá e roubei o carro que foi roubado de mim. Morrendo de medo. Eu cheguei, parei o carro, o outro carro, já entrei lá dentro, saí voando, roubando o robô, do ladrão, né? Mas olha o que a internet fez de legal. E aí postei tudo. Olha, obrigado por ter me ajudado e tal, papã, né? Então hoje a transparência é muito grande. Não adianta eu querer fazer um padrão específico e não vai muito tempo. Professor, e tem mais. E às vezes você está certo e você tem que recuar. Eu tive um exemplo parecido como esse que o senhor citou, de um cliente meu. Ele trabalhava num segmento de atacado e resolveu ir para o varejo. Certo. Conciliar as duas coisas, já tinha uma expressão e me chamou para fazer o trabalho para ele. E aí começou a trabalhar o digital, não trabalhava nada disso ainda, a gente colocou para vender pela internet, etc. Tal. E aí a gente estava veiculando um produto dele, uma das ações de marketing, era um grupo muito bem, que tinha muitas pessoas num condomínio fechado. A gente pegava os conteúdos e colocava lá. E aí quando foi um dia, ele me ligou no domingo, desesperado. Josmar, olha esse comentário dessa mulher aí. Ela foi na rede social e falando uma... Não, primeiro ela foi no grupo e depois foi na rede social. A mesma mensagem do grupo ela foi para a rede social. Falando de um produto, uma inverdade, ela não tinha entendido e tal. Nossa, o que eu faço com essa mulher aqui? Olha, o que ela está fazendo aqui? Eu falei assim, você não vai fazer nada. Deixa eu preparar um texto aqui para ela. Nós vamos fazer meia-culpa, vamos trazer ela na loja, vamos compensar ela por esse produto. Porque se você faz o que você está querendo, o estrago vai ser muito maior. Vale a pena. Aí a gente fez isso e eu falei assim, o que a gente vai fazer agora? A gente não vai tocar nesse assunto na rede social. A gente vai produzir conteúdo educando o cliente para o mal entendido que aconteceu com ela. E a gente fez, solucionou o problema, parou de falar naquele assunto, porque se eu falo naquele assunto na rede social, eu ia dar mais voz. Porque a rede social hoje é muito rápida. E quando eu vim, fiz meia-culpa, ofereci um voucher e tudo, ela não ficou chateada e também não ficou falando mais, assim... Continuando essa comunicação negativa. né? Agora, se eu fosse olhar pelo lado dele, pelo sentimento ali dentro, não, mas eu tô certo, nem sempre quando a gente está certo, a gente tem que fazer isso com o cliente. A rede social é uma prova disso aí. Eu tenho uma cliente que ela abriu casa de bolos agora, passou a pandemia, casa de bolo que aqui em Goiânia tem um em cada quadra. Toda né? esquina. E ela, no bairro que ela está atuando, ela tem 3 ou 4 já. Que são fortalecidos, são já de mais tempo e tudo mais. Eu cheguei para ela e falei assim, por que você não vende por pedaço? Ela está de frente a uma escola boa no setor. Ah, por quê? Porque vai ficar... eu não vou ganhar dinheiro, eu vou perder muita coisa. Falei, por que você não faz igual as sorveterias do passado, que a pessoa pode chegar lá, pegar uma fatia que ela quer, colocar as coberturas que ela quiser, colocar os temperos e tal, vai colocar lá granulado, não sei o que e tal, e você pesa. Ah, não vou fazer isso não, porque não sei o que e tal, papá. E acabou aceitando a minha ideia e fez. Dias depois, apareceram na rede social dela, dizendo, nossa, eu paguei por uma fatia o que eu poderia comprar um bolo. Aí ela pegou, respondeu amargamente. Eu falei para ela assim, você está errado, porque você precisa comprar a ideia. Se ela falou ali, você fala, olha, mas nossa qualidade é muito maior, você viu os tipos de... porque o sorvete você escolhia lá, o sorvete colocava por quilo e escolhia tudo que você queria colocar de cobertura, etc, etc. A mesma coisa com o bolo. E aí você cortava a fatia do tamanho que você quer. Você não quer a fatia menor, maior, isso é por peso. Ou seja, ela tinha que educar o cliente sobre os diferenciais. É o que você falou agora. É só eu educar, né, ali nas redes sociais que meu modelo é diferente. Então pode ser que saia mais caro um pouco, mas a qualidade é a que eu escolhi. É como eu tivesse feito a partir daquilo ali. Não responder amargamente, porque a pessoa falou que o preço saiu caro. Então, depende muito de como você vai reagir ali. Realmente seu preço é mais caro. Mas olha a quantidade de coisas que você pode escolher. Pode ter saído R$20 a fatia, mas olha a quantidade de chocolate que ela colocou por cima, outros componentes lá que a pessoa gostou. E se sentiu... Ela não falou que ficou insatisfeita. Ela só falou que ficou mais caro. Né? Depende de mim entender que essa toada é negativa. E se ela dá uma resposta truculenta,
A nossa sociedade tende a ficar do lado do mais fraco. Isso. Se você dá uma resposta truculenta, todo mundo que estava lá, às vezes até a seu favor, defendendo seu produto, começa a ficar do lado. E aí eu acho que eu adorei a sua fala com o seu cliente, que é vamos educar. A gente tem essa condição de fazer ali, ó, um bom gerenciamento de crise a partir da educação que você dá e explicação. Quer dizer, se eu colocar um pouco menos, também não vai ser tão caro. Se eu colocar uma fatia muito grande, vai pesar mais, né? E às vezes as pessoas fazem isso, professor, porque não entende esse processo, só quer ganhar. Um cliente como esse, você tem que olhar para ele, responder bem, trazer ele para vir na loja e vai para a rede social, que é o que a gente tem hoje, que é o marketing de conteúdo, você vai educar o seu mercado. Porque ali a deficiência, entre aspas, foi dela. Se ela tivesse educado mais o mercado, ela teria advogados, que a gente fala no marketing, advogados da própria marca. Você Sim. pode ter certeza que teria gente respondendo lá, não, mas esse bolo tem essa qualidade, tem esse diferencial. Então, eu vejo que isso aí é uma oportunidade dela melhorar a comunicação e investir mais em marketing de conteúdo. Que é o que eu sempre peço para os meus clientes, que coloco nas estratégias de marketing dos meus clientes, principalmente nos pequenos. Professor, antes a gente falou do projeto Sempre Azul, né? Aprendendo com o senhor, eu não imaginava entrar nesse segmento, muito menos ministrar aula. Então hoje eu tenho um curso digital. Sim. Que é voltado para micro, pequenas e médias empresas. Eu peguei a minha experiência de 12 anos e compilei num curso com uma linguagem bem simples, sem muita linguagem técnica da faculdade. Principalmente que é o que a gente falou no podcast inteiro, que é entregar algo mais envelopado para aquela persona. E aí, analisando essas personas, são pessoas que não têm tempo, baixo grau de instrução, não gosta de vídeo longo, não gosta de aula muito técnica. Até nas aulas eu tive esse cuidado, aulas de 5, 7 minutos. E coloquei em formato de série, são 8 temporadas. Cada temporada eu falo de um tema relacionado a negócio. Então, se você está assistindo esse podcast, quer aprender um pouco mais que eu aprendi com esse mestre aqui, ó, acesse o QR Code na tela e faça parte da comunidade Sempre Azul. Que legal. Professor, onde a galera encontra o senhor nas redes sociais? Meu nome não é um nome fácil, né? Então, quando você coloca Carbio, você encontra em todas as redes sociais. Eu faço cross-mídia. Então, assim, eu coloco um conteúdo que vai... Meu principal rede social é o LinkedIn, onde eu tenho o maior número de seguidores. Só colocar Carbio Paquete. Carbio já vai aparecer. Graças a Deus não tem um outro ainda. Não tem igual. O senhor é o mais fácil para criar um Instagram personalizado, é o senhor. Porque o meu foi uma dificuldade. Tanto Josimar Pereira. E aí eu peguei e coloquei em todas. Eu tenho todas as redes. Qualquer uma delas, eu acesso todos os dias, respondo, tenho cuidado de responder. Com relação ao WhatsApp, todas elas têm meu número de WhatsApp. Então, já pode conectar ali. Você tá no TikTok também? YouTube? Eu estou fazendo o seguinte, eu faço um vídeo para o Instagram e eu já jogo também no TikTok. Né? Aí o pessoal, é o mesmo que você faz pro Instagram, dá pra pôr no Reels, e no Shot e no Shot do YouTube. Sim. E dá pra pôr no TikTok, que é o mesmo formato. Você pode utilizar aquilo ali, seria legal se eu tivesse tempo de customizar para cada um, que são públicos diferentes. E aí você está ganhando. Mas não dá tempo pra gente. Então eu faço um artigo que tem sempre uma ideia legal e eu vou fazendo isso para todas elas. Então procura pelo Carbio, C-A-R-B-I-O. O resto vai aparecer. O sobrenome é mais complicado ainda. Então, o Vaqued é mais complicado. Então, eu falo só Carbio, você já vai achar rapidinho. Gente, então é só colocar Carbio Vaqued, você vai achar o professor em todas as redes sociais. Professor, para a gente finalizar, eu gostaria que o senhor deixasse uma mensagem para os empreendedores que estão nos assistindo. É um mundo hoje totalmente diferente. A cada dia nós vamos ter que aprender um pouquinho mais. E esse aprender vem muito do que a gente gosta. Eu não vou conseguir saber de tudo. Mas aquilo que eu gosto, eu preciso me tornar um especialista. Então, estudo bastante aquilo ali e busco alianças que podem nos auxiliar. Então, Josimar, vem, me ajuda aqui, vamos ser parceiro nesse processo. Carbio, vem,
vamos ser parceiros nesse processo. Eu vou fazer indicações de algumas pessoas para o seu podcast, você vai ver que são parceiros para o processo. Isso que vai ser legal para que ele possa fazer com que o negócio dele dê realmente visibilidade, viabilize o processo. Não dá pra gente fazer tudo sozinho. É por isso que eu tô chamando aqui a cada podcast um especialista em uma área. O segundo eu trouxe, eu não sei se o senhor lembra dele, o Flávio Crossara, para falar de investimentos. Igual as pessoas estão fazendo confusão aí com taxa de juros, que acha que é só chegar e baixar. Então eu trouxe ele aqui para esclarecer tudo isso. E isso demonstra que em cada área você tem um especialista. É bom que a gente procure saber um pouquinho para saber comprar, saber filtrar, mas focar no, como eu disse, no que você gosta. A informação em tempo real, ela vai nos facilitar sim, certo? Mas ela é global. Eu preciso de pessoas parceiras para customizar aquilo ali, colocar aquilo ali com o meu nicho, com a minha cara, para que a gente possa realmente pegar aquela estratégia que está sendo usada por todo mundo e colocar de uma maneira que eu tenha melhores resultados. Senão daqui a pouco eu só estou investindo. Resultado que todo mundo falava que é uma fórmula mágica, não vai ser. Né? Eu falo isso muito. Eu fiz uma coisa na PUC, eu tenho 8 anos como coordenador da incubadora. E antigamente lá nós esperávamos muito uma inovação. Tinha que chegar, o que você tem de novo? Hoje não. Hoje nós chegamos lá, todo mundo é atendido. Parte da gente, como parceiro do processo, como uma instituição de educação que tem vários saberes, ajudar aquela pessoa a transformar aquilo em uma inovação. Legal. Não mais eu ter que cobrar das pessoas para serem selecionadas a inovação. Alguns chegam com coisas muito que não tinham sido, pelo menos eu não tinha de cara assim, falo, nossa, que ideia boa, ideia tão diferente, mas 99% é uma cópia mal feita do mercado. O que tem de barbearia, o que tem de casa de bolo, o que tem de açaíteria. Estou vendo tanta barbearia fechando suas portas. Sabe o que esse pessoal... Eu até tem um bate-papo que eu trouxe um profissional da área para falar sobre isso. Porque eu vi tanta gente, falar uma linguagem simples, batendo cabeça, que eu trouxe um profissional. O que esse pessoal fez? Viu uma oportunidade de mercado, foi lá e olhou só o seguinte: não, eu tenho que ter uma barbearia bonita, luxuosa, e esqueceu do corte. Imaginou que faça um curso aqui de corte de cabelo e amanhã já tô pronto. Coloca a parte de gastronomia ali, que você faz um negocinho, coloca uma cerveja, etc. Faça um bilharzinho, uma parte para as pessoas ficarem... Tá ótimo. Não, peraí. E o básico? O que eu tenho que entregar realmente? Fez o inverso. Né? Entender o que é valor para o cliente, que tipo de solução diferente eu tenho. Esse olhar que tem muita gente que tem dificuldade. Ele só vê algo que está... E uma coisa que eu vi demais é criar valores muito altos, certo? Para serviços que não são valorizados. Então, eu já fui numa que o cara veio até com um negocinho de soquinho, ficava dando soquinho enquanto estava fazendo a barba. Não. É ótimo para quem gosta. Mas para mim, aquilo ali estava perdendo tempo, estava sendo chato. Então, você tem que perguntar também para o seu cliente. Você tem que entender qual que é o seu cliente que está vindo ali primariamente e etc. Porque as pessoas acham que assim, é aquilo e todo mundo faz igual, né? E aí eu começo a perguntar para essas pessoas e vou buscar parceiros ali da faculdade que podem ser especialistas naquilo. Legal. E a gente vai moldando. No final, no mínimo ele ganha um plano de negócio gratuito com uma ideia inovadora. Né? Porque senão não é a função nossa. Como presidente da Rede Goiânia de Inovação, é a mesma coisa que eu falo para as incubadoras, para os núcleos de inovação tecnológica, para as agências de inovação, para as instituições de ensino que estão lá com a gente, né? Para os núcleos de pesquisa. Eu falo para eles assim, ok, você recebe a pessoa só recebendo coisas novas e você exclui todo mundo que tem uma ideia boa, não nova, mas que você pode moldá-la ou não. Porque senão não adianta. Aí a gente é só a mesma coisa. A gente só está esperando que os outros tragam. E o quanto a gente pode cooperar? Quanto a gente pode utilizar? Por isso eu volto àquela fala no início agora. Pequeno empresário, microempresário, até os que ainda não conseguiram registrar ainda, né? Tá na hora de você pensar, estou numa feira livre. Hoje eu tive uma reunião pertinho lá da rodoviária, ainda tem aquelas feiras que acontecem ali por causa da 44, né? Aquele polo todo. E eu parei e tive que passar por elas. Eu vi
10 banquinhas todas com o mesmo tipo de roupa. Até as cores. Tá, se eu tenho todas elas na mesma cor, no mesmo modelo, o que eu posso fazer para que a de cá seja diferente da de lá e possa ter uma diferença do de cá e eu fazer escolhas? Né? Provavelmente aí eu faço o seguinte, faço preço. E aí eu não ganho com liquidez, aí eu estou pagando para trabalhar. Por isso fecham inúmeras barbearias. Né? Você falou de barbearia, me fez lembrar um exemplo do meu barbeiro. Eu corto com ele há, deve ter uns 25 anos. E ele é aquele cara assim, acomodado, salão, ele não investe nem nada. Mas só que o corte dele, professor, eu apostaria que é o melhor em Goiânia. E aí chegou-se várias barbearias na região que ele estava inserido, com grandes estruturas, e todo mundo pensava assim. Aí os clientes saíam. Fechou, né? Os clientes iam até lá porque é chateado com ele, porque ele é muito tranquilo, ele que faz o horário dele, o cliente fica atrás dele, só para você ter ideia. Aí o cliente ia lá e voltava, ia lá e voltava. Ele tem o maior preço de corte dessa região que ele está inserido. Só que o que é o diferencial dele? Se o senhor for lá hoje cortar pela primeira vez com ele, ele vai acertar seu corte. Ele é um personal styling. Aí o ambiente é simples, não tem nem ar-condicionado. Só que o corte dele é o mais caro, os outros que estão com estruturas estão fechando e não tem a clientela que ele tem. Ele não dá conta de atender a agenda que ele tem. Aí você observa, isso aqui fica de exemplo, é o mesmo exemplo da lojinha que você está falando. Ele tem um diferencial que pouca gente olha. Eu quero me tornar um barbeiro, isso é em qualquer segmento. O que as pessoas estão precisando? Que tipo de solução eu posso oferecer que eu vou prender esse cliente comigo? Se ele chegar lá, ele tiver 10 clientes agendados, os 10 clientes ele vai gastar no mínimo 1 hora no seu corte. Ele vai te sugerir uma coisa aqui, outra ali, é um corte detalhado, ou seja, quem vai lá uma vez, fideliza com ele. Sim. Então, antes de você preocupar com a estrutura, de fazer igual eu fiz, a massaginha, massagear a barba, pôr uma toalha, o dele lá não tem nada disso. Só que o cliente quer é um corte de qualidade. O corte de qualidade ele tem. É o básico, né? E isso, é o início do processo que eu vou lá para quê? Para um corte que seja personalizado. Que seja personalizado, customizado. Aí eu posso acrescentar outras coisas como diferencial, desde que eu tenha rentabilidade, né? Se eu não tiver... Não adianta. Gente, com esse show de aula, professor Carbo, a gente encerra o nosso 4º podcast. Sem esquecer de mencionar mais uma vez o nosso patrocinador oficial, a Saga Nissan, que eu vou agendar um horário para o professor Carbo depois fazer um test drive com o Augusto. E você também pode fazer o seu agendamento acessando o QR Code na tela e falando direto com o gerente de vendas. Olha que negociação personalizada, professor. Muito obrigado. Eu que agradeço mais uma vez, sinto lisonjeado da lembrança, do carinho, né? E eu fico feliz da gente poder estar trocando ideias. Acho que foi uma troca de ideias muito grande. E já fica o convite para vir aqui mais vezes, que hoje o prazo foi curto, tem muita coisa para a gente conversar. Vamos vir sim. Valeu. Obrigado.